Olá, bem-vindos à aula de número 1 do curso de Raciocínio Lógico da HP Tutors. Meu nome é Pedro Neres e é um prazer estar com vocês. Na aula de hoje veremos método para desenvolvimento de algoritmos, descrição narrativa, pseudocódigo, boas práticas de programação e linguagem de programação. A palavra lógica é originária do grego logos, que significa linguagem racional. Lógica é a análise das formas e leis do pensamento. Não se preocupa com a produção do pensamento, mas sim com a maneira pela qual o pensamento ou a ideia é organizado e apresentado. Exemplo: Tiago é mais velho que Susana. Susana é mais velho que Pedro. Logo, Tiago é mais velho que Pedro. A lógica é utilizada em diversas ciências, principalmente na informática. Na informática, a lógica é utilizada em todas as suas áreas, desde a criação do hardware até o software. Na construção de um software, utilizamos o raciocínio lógico. O homem constrói algoritmos que são transformados em programas de computador capazes de solucionar problemas complexos. É essa área da lógica que estudaremos ao longo deste curso. O estudo de algoritmos e lógica de programação é essencial no contexto de processo de criação de um software, independente da linguagem de programação. Um software é especificado para que na sua implementação a especificação seja traduzida em linhas de código. Durante a especificação é possível verificar em um maior nível de abstração se o software está correto ou não e se atenderá às especificações propostas. Isso permite evitar erros no produto final. Exemplos de uso de raciocínio lógico. Gerson é cientista. Todo cientista é estudioso. Logo, Gerson é estudioso. Substituindo as palavras Gerson, estudioso por A e B, A é cientista. 2. Todo cientista é B. 3. Logo, A é B. Vamos dar um exemplo aqui de um exercício para o uso de raciocínio lógico. Um rapaz está sentado à mesa de um bar aguardando a namorada, que está atrasada. Enquanto espera pacientemente, brinca de fazer quadrados em palitos de fósforo, como mostra a figura abaixo. Aqui vemos que temos 4 quadrados feitos, exemplificando aqui como se fosse um palito de fósforo, certo? Que ele faz a pergunta: quantos palitos são necessários para fazer 200 quadrados? Aqui na figura podemos ver que cada quadrado tem 3 palitos, certo? Sabendo que o outro quadrado logo em seguida fecha o quadrado com a parte traseira dele. Então, se eu sei que cada quadrado tem 3 palitos, qual é a lógica para me saber quantos palitos tem 200 quadrados? Logicamente eu vou multiplicar 3 vezes 200. Lógico, temos o resultado de 3 vezes 200, 600. Agora vamos pensar. A gente precisa ver a lógica para saber se está certo ou errado. Se 3 vezes 200 dá 600, nós temos que pensar no último quadrado. A gente precisa de mais um palito para fechar o último. Ou seja, a resposta seria 601. Por isso que existe a lógica de programação, que você tem que verificar passo a passo para saber o resultado final sem erro. Para o computador você tem que falar especificando o passo a passo para poder ele entender. O que é um algoritmo? É uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido, ou ainda representa um conjunto de regras para a solução de um problema. Exemplos: a receita de um bolo, a troca de um pneu, resolução de uma equação de segundo grau. O que quer dizer? Um exemplo: a troca de um pneu. Vamos pensar em um raciocínio lógico para trocar um pneu. Eu preciso abrir o porta-mala, pegar o pneu step, pegar a chave de roda, desparafusar cada parafuso da roda que está com o pneu furado, retirar os parafusos, retirar a roda,
colocar o novo pneu step, parafusar novamente e esta é a troca. Agora vamos pensar, eu esqueci de alguma coisa, não esqueci? Será que alguém percebeu? Eu esqueci que precisa levantar o carro, pegar o macaco. Tá vendo? Isso é a lógica de programação, porque quando você vai escrever um código de um software, você não pode esquecer de nenhum passo. Um exemplo, como que eu tiraria a roda, sendo que eu não levantei o carro com o macaco? Então cada passo a passo tem que ser feito escrevendo lógica de programação. A maneira certa seria: peguei o macaco, levantei o carro, desparafusei, tirei a roda, coloquei a nova roda com o pneu step, parafusei a roda e desci o macaco e desci o carro para o chão. Então aí sim eu consigo trocar o pneu. Se eu não levantar o carro com o macaco, eu não consigo retirar o pneu furado. Então, se vocês entenderam o que seria mais ou menos a lógica de um processo que tem que ser feito, certo? Aqui nós temos a importância da construção de um algoritmo. Um algoritmo tem por objetivo representar fielmente o raciocínio envolvido na lógica da programação. Foi o que eu fiz agora. Fielmente eu preciso descrever aquele processo. Uma vez concebida uma solução algorítmica para um problema, esta pode ser traduzida para qualquer linguagem de programação. Agora que eu já sei qual é a sequência lógica para resolver aquele problema, eu posso traduzir isso para qualquer linguagem de programação que eu quiser fazer, certo? Tipos de algoritmo. Temos 3 tipos de algoritmos. Tem a descrição narrativa, pseudocódigo e gráficos, que é conhecida como fluxograma, certo? Na descrição narrativa, utiliza a linguagem natural para especificar os passos para a realização das tarefas. Exemplo, algoritmo para calcular a área de um triângulo, certo? Aqui é mais ou menos o que eu fiz falando, mas seria escrevendo. Pedir para o usuário digitar os valores de B e DH. Calcular a área de S usando a fórmula S é igual a B vezes H dividido por 2. Exibir o valor de S na tela. Então essa é uma descrição narrativa para me saber um valor da área de um triângulo, certo? Agora vamos fazer da mesma forma aqui usando um pseudocódigo ou português estruturado. Utiliza linguagem estruturada, assemelha-se a um programa escrito em uma linguagem de computador. Exemplo, algoritmo para calcular a área de um triângulo. Então se eu fosse fazendo aqui um pseudocódigo, seria leia B e H. Nessa linha leia B e H, eu vou estar pedindo para que o usuário digite o valor de B e de H, certo? Agora eu atribuo o valor de S, que é B vezes H dividido por 2. E agora eu exibo S na tela. Então aqui o mesmo algoritmo que eu tenho aqui, certo? Só que aqui eu utilizando uma descrição narrativa, eu fiz da mesma forma utilizando o pseudocódigo. E aqui também da mesma forma vou mostrar para vocês o fluxograma, que é o diagrama de blocos. Forma universal de representação, pois utiliza figuras geométricas para ilustrar os passos a serem seguidos para a solução de problemas. Então aqui eu tenho o início, eu tenho aqui a figura geométrica para ler B e H, eu tenho a figura geométrica para calcular o valor de S, que é B vezes H dividido por 2, e aqui eu tenho a figura geométrica que é para me exibir o valor de S, certo? Então esse é o mesmo exemplo de algoritmo para calcular a área de um triângulo usando o algoritmo fluxograma. Para a gente entender mais ou menos o fluxograma, cada figura geométrica tem uma representação. Então cada instrução ou ação a ser executada deve ser representada por meio de um símbolo gráfico. Bom, esse símbolo primeiro é um terminal, representa o início e o final do fluxograma. Esse retângulo é um processamento, representa a execução de operações ou ações. Essa outra figura geométrica é um teclado, ou seja, representa a entrada de dados para as variáveis por meio do teclado. Aqui, como eu falei anteriormente, é solicitando que seja digitado os valores, certo? E aqui é o vídeo, representa a saída de informações por meio do monitor de vídeo. Aqui é para imprimir na tela, certo?
E essa outra figura geométrica é a decisão. Representa uma ação lógica que resultará na escolha de uma das sequências de instruções. E aqui logo abaixo é um conector de páginas, utilizado para interagir partes do fluxograma em páginas distintas. E o conector, utilizado para interligar partes do fluxograma ou para desviar o fluxo corrente para um determinado trecho do fluxograma. E essa aqui é a última seta, é a seta de orientação do fluxograma. Aqui eu tenho as três formas de algoritmo: narrativa, pseudocódigo e o fluxograma, para o mesmo algoritmo que é para calcular a área de um triângulo. Narrativa, pseudocódigo e fluxograma, certo? E aqui, como eu falei no início, aqui vou ter boas práticas para a construção de algoritmo, pseudocódigo, que é o que nós vamos estudar ao decorrer do curso, certo? As outras formas de linguagem de algoritmos não, e a narrativa e a fluxograma não é o destino desse curso. Esse curso eu vou estar ensinando para vocês o pseudocódigo. Na identificação do algoritmo, nome que representa o algoritmo, ou seja, aqui na identificação a gente pode colocar o nome que representa o algoritmo, pode colocar o nome do autor que está escrevendo aquele algoritmo, o que esse algoritmo vai fazer, qual é o seu resultado, qual é o seu intuito de fazer esse algoritmo. E nesse outro bloco, o segundo bloco, são a declaração de variáveis. Todas as variáveis utilizadas para a solução de problemas devem ser devidamente declaradas. Aqui, no segundo bloco, a gente vai declarar as variáveis de acordo com o seu tipo. Aqui nós temos o exemplo: variável nome e cargo. Temos as variáveis idade, número de pessoas, total de pessoas do tipo inteiro. E temos a última variável aqui, salário, do tipo real, certo? E no último bloco, não menos importante, corpo do algoritmo. Nessa área reservada para a solução do problema, deverão constar nesta área entrada de valores para as variáveis, operações de atribuição, lógica e matemáticas, abertura e fechamento de arquivos, laços de repetição e exibição de resultados. Ou seja, nessa área é feita toda a parte do algoritmo de cálculo, de entrada, de saída, etc. Certo? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Na próxima aula nós estudaremos tipos de dados, constantes, variáveis, expressões, operadores lógicos, aritméticos e relacionais, tabela verdade e comandos de entrada e saída. Espero que tenham gostado e até a próxima!